Nesse vídeo a gente vai falar sobre feridas emocionais adquiridas, principalmente na infância. Pelo menos parte delas, tá? A gente sabe que em um conteúdo não dá pra falar sobre tudo que engloba o tema, mas eu vou tentar ser o mais sucinta possível. Eu escrevi já um texto, um roteirinho aqui, e aí vou conversando com vocês e lendo um pouco do que eu escrevi para me recordar, tá bom? Então vamos lá. Como que isso tudo começou? Dias atrás eu estava conversando com os amigos e eu fui explicar sobre essas feridas emocionais que a gente pode trazer por ter apanhado dos pais na infância. Que elas ficam no inconsciente e elas são responsáveis por ações, crenças que a gente traz na vida adulta. E eu estava justamente argumentando com ele porque ele tinha falado alguma coisa do tipo assim: Eu apanhei muito quando eu era criança e eu ainda tô vivo. Não tem essas coisas não, esses traumas. É, e olha que eu apanhei pra caramba de mangueira, de água e apanhei muito de cinto. E pra mim isso tudo é um grande mimimi. tá. Sim, ele falou isso. Eu não entrei no mérito de ouvir isso com esses olhos julgadores, porque naturalmente isso me causaria uma repulsa e a intenção não era essa. Então, a crença, né, a cultura na qual nós somos inseridos, ela realmente nos cega, né? Ela coloca sobre os nossos olhos várias vendas, vários véus. E isso tudo, na verdade, é simplesmente ignorância, né? Ignorância de falta de conhecimento sobre, né? É assim com todos nós, em vários níveis isso acontece. Agora a gente está falando de um assunto específico, mas isso vale para tudo. Nós formamos na nossa infância, principalmente até os 7 anos, tudo o que a gente conhece, ou quase tudo, sobre certo e errado, bom e mal, bonito, feio, possível e impossível. Toda a dualidade que compõe esse sistema de crenças e esse sistema macro onde nós estamos inseridos, e antes disso ainda tem o nosso sistema familiar, né? Tem a ver com a dualidade na qual estamos inseridos. É como se a gente tivesse sempre que escolher um lado. E aí, para escolher um lado, a gente sempre tem que julgar, classificar, determinar. A gente cria conceitos sobre as coisas o tempo todo. E isso tem a ver com o ego. Nosso ego, que é o nosso mental, ele é limitado. Mas a gente depois fala sobre isso. Essas crenças que são limitantes, sabotadoras, depreciativas, elas reduzem a nossa forma de ser. Porque a gente está, na verdade, só repetindo o que a gente aprendeu. Repetindo pensamentos, comportamentos, sentimentos, ações daqueles que vieram antes de nós, dos nossos ancestrais. E a gente faz isso sem questionar por muito tempo. Essa foi a forma com que a gente conheceu as coisas, como a gente foi introjetado no mundo. Esse foi o olhar que a gente comprou diante da vida, ainda na infância, porque a criança até os 7 anos só acolhe tudo. Ela quer pertencer àquela família e é um instinto de sobrevivência também, porque a criança sabe, o cérebro da criança sabe que ela precisa de alguém para nutri-la, para mantê-la. Ela precisa de ajuda para conseguir sobreviver. E aí o cérebro selvagem, ele reptiliano, ele tem já essa característica de fazer de tudo para pertencer. Então, ele em onda hipnótica, onda teta, ele absorve tudo que ele vê, aprende como absoluta verdade, sem questionar. Então, é natural que essa mente concorde com essa forma que a gente aprendeu, né, de fazer, de ser, de existir. É o que essa mente nossa, nosso ego, é o que ele conhece. E esse sobrevivi que ele disse, ou eu virei gente, é porque deu certo essa forma de fazer, né? Eu sobrevivi, eu virei gente. Então, se meus pais fizeram assim, é porque assim é o certo, é o correto. Só que não, né? A pergunta que fica, na verdade, é a que preço? A que preço
Diferente do que esse meu amigo disse sobre, né, sobre não ter as feridas, a minha ideia foi explicar, né, ao invés de julgar e ir para o embate, porque isso nunca funciona, a ideia foi tentar explicar. E aí eu escrevi tudo isso e elaborei esse vídeo, tá? Vou tentar esclarecer para todas as pessoas, para que as pessoas também possam levar essa informação adiante, porque a gente ouve muito sobre isso, principalmente quando a gente, como mães e pais, escolhem uma educação respeitosa para com seus filhos. A gente acaba recebendo algumas críticas nesse sentido da ignorância mesmo. Então, a minha ideia aqui com esse vídeo é explicar o que são essas feridas emocionais, ou pelo menos tentar, e aí vocês me dizem aqui nos comentários se está fazendo sentido, se vocês estão compreendendo. Se ficar alguma dúvida, pode mandar aqui embaixo também, que eu vou responder com o maior carinho, para que todos possam entender que todos nós que sofremos, e eu me incluo nisso porque eu também fui uma criança que apanhou, que sofremos qualquer tipo de violência psicológica, emocional, uma chantagem, gerou um trauma, gerou uma ferida emocional. Ponto. Isso é indiscutível, tá? O que é relativo é que a repercussão disso na dinâmica da vida adulta vai ser diferente de criança para criança. Mas a gente precisa concordar que nenhuma criança tem os recursos suficientes para gerir suas próprias emoções. A criança está num processo de aprendizado. Muitos adultos ainda não conseguem gerir suas emoções. Muitos adultos têm gravíssimos problemas de relacionamento e que muitas vezes começaram lá na infância, inclusive com a falta de autoestima, com a falta de apoio, com a falta de validação e de segurança no ambiente familiar, tá? Quando uma criança sofre abusos físicos ou emocionais, como apanhar dos pais ou do cuidador primário, isso deixa marcas profundas. Mesmo que a pessoa não perceba conscientemente, é um processo que acontece. Essas marcas são chamadas de feridas emocionais. Elas acontecem porque a criança não tem, como eu falei aqui, as ferramentas necessárias para lidar com toda essa dor. E ela acaba guardando essas experiências na sua mente inconsciente. Muitas vezes sem saber. E isso gera repercussões. O inconsciente é a parte da nossa mente onde nós armazenamos memórias e experiências que não conseguimos processar ou entender completamente no momento em que elas acontecem. Quando algo traumático acontece, como apanhar dos pais, por exemplo, que é o que a gente está falando aqui, o cérebro tenta proteger a pessoa. E aí, o que ele faz? Ele coloca esses eventos dolorosos lá guardadinhos nesse baú do inconsciente. Mesmo que a pessoa não lembre conscientemente dessas situações, elas continuam a afetar os seus comportamentos e suas emoções. E aí a gente vai ver lá pra frente, principalmente quem está fazendo terapia ou está em processo terapêutico e está aqui assistindo, que a gente começa a reconhecer onde estão os gatilhos, né? Os gatilhos são esses que recuperam alguma coisa que a gente já viveu que foi traumático em algum sentido, o que a gente não elaborou bem naquele momento em que aconteceu. Eu, particularmente, já atendi pessoas em sessão terapêutica que não têm muitas memórias da infância, por exemplo. É como se a pessoa tivesse um apagão, assim. E aí nós descobrimos, né, em sessões, que existia sempre um conflito em casa. O relacionamento dos pais era muito conflituoso, era de muitas brigas, gritos, falta de respeito, traições. Claro que conviver com isso fez essa pessoa apagar essas memórias, né, e experiências em família. É também uma forma do ego te proteger, como artifício, né, é um artifício da mente de fazer isso, te proteger. Em contrapartida, ela entrou em relacionamentos, né, essa pessoa, em relacionamentos também conflituosos, onde foi traída algumas vezes. Então, a sua falta de amor próprio, aprendida lá na infância, vendo o relacionamento da mãe, do pai, vendo o relacionamento deles com eles mesmos, inclusive, né?
fez ela repetir esses padrões ancestrais. Essas feridas no inconsciente, elas influenciam em como a pessoa age na vida adulta. Por exemplo, alguém que foi constantemente punido fisicamente pode crescer com a crença de que não é digno de amor, ou que precisa se comportar de uma maneira muito perfeccionista para evitar castigos. Olha que perverso isso. Esse tipo de crença pode afetar as relações pessoais dessa pessoa, pode afetar o seu trabalho e até sua autoestima. O comportamento também pode ser afetado, como por exemplo, na tendência de evitar conflitos o tempo todo, por medo, novamente, de ser punido, de ser repreendido, de ser castigado. Então, eu prefiro agradar sempre, eu prefiro não ter opiniões, eu prefiro me excluir da fala, ou do lugar, ou do posicionamento. Eu geralmente estou em cima do muro, porque eu não quero chamar atenção, eu não quero ser chamada atenção, eu não quero ser castigado, não quero ser julgado, eu não quero errar. Indo mais fundo, isso pode ser assimilado com o nível de merecimento da pessoa. Olha só onde a gente vai chegar. Usando como exemplo agora alguém que apanha na infância, que é o que a gente vem falando aqui, e que foi levada a acreditar que aquilo era amor. E isso é bem comum, tá? Os pais, inclusive, né, nessa ignorância, falarem assim: eu tô fazendo isso pro seu bem. Ou eu tô fazendo isso porque te amo. Só que isso que está sendo dito, que está sendo feito, é uma violência, é um abuso. Essa criança, ela deve ser protegida. Educar não é infringir regras do direito que a criança tem sobre a proteção do seu próprio corpo. É importante isso ficar claro, tá? A violência nunca educa, muito pelo contrário. Então, essa criança cresce e em seus relacionamentos ela acaba escolhendo parceiros que a tratem da mesma forma como ela era tratada em casa, pelos pais, na infância. Porque para ela isso é o normal. Ela não tem autoestima nem autoconfiança para escolher diferente. E ninguém gosta de apanhar, vamos combinar, né? Ninguém gosta. Logo, é uma escolha inconsciente que a pessoa faz que impacta toda a sua vida. É como se o inconsciente fosse um arquivo no computador onde nós guardamos coisas que não sabemos como lidar no momento. Com o tempo, essas coisas guardadas começam a afetar o funcionamento do computador, sem que percebamos, claro. Quando a pessoa cresce, ela pode começar a perceber que tem comportamentos ou crenças que não fazem muito sentido. Ela pode até começar a perceber, mas eu continuo aqui nesse relacionamento, eu continuo me submetendo a coisas que minha intuição fala que não está certo. Mas essas coisas todas são resultados dessas experiências guardadas. Agora vamos para a parte boa. É possível curar essas feridas emocionais, sim. Mas isso geralmente exige um trabalho de autoconhecimento muito profundo, terapia e até reprogramação dessas crenças limitantes para que a pessoa consiga se libertar desses padrões herdados ou padrões ancestrais. É necessário também muita coragem, porque dentro de um processo terapêutico, ainda mais como esse de uma pessoa, né, que traz traumas vigentes e latentes, a mente vai sabotar muito, muito. Primeiro ela vai falar que a pessoa não tem tempo, depois que a pessoa não tem dinheiro, depois que é à toa, isso é uma besteira. Primeiro que já tem crenças do inconsciente coletivo, ainda hoje, 2025, que invalidam processos terapêuticos. Como se isso fosse coisa de gente doida, ou como várias coisas assim, né? Vocês já ouviram? É coisa de mulher, coisa de mulherzinha ainda, né? No sentido pejorativo da palavra. Então vai demandar dessa pessoa um esforço, porque ela vai enfrentar uma força de resistência, uma força contra o processo. A mente dela vai
vai invalidar, vai sabotar o processo. Quando nós conseguimos acessar essas memórias traumáticas, né, e começar a lidar com elas, a gente consegue mudar o impacto delas sobre as nossas vidas. E a gente vai se tornando mais saudável emocionalmente. Tudo à nossa volta começa a mudar, porque a gente cria o nosso próprio universo a partir dos nossos pensamentos, porque esse universo é mental. Quando a gente começa a enxergar o que está por trás dos nossos pensamentos, comportamentos, sentimentos, ações, a gente desconstrói muita coisa. E aí a gente começa a reconstruir aos poucos, nos reconstruir, nos reconhecer mesmo. Num próximo vídeo, a gente pode falar sobre as crenças limitantes, depreciativas e os padrões implantados a partir do inconsciente coletivo, porque a nossa cultura e os ambientes onde transitamos e relacionamentos que vamos travando ao longo da vida também moldam o que nós nos tornamos. Então me conta aí nos comentários se você gostou desse vídeo, se fez algum sentido essa conversa aqui para vocês, se vocês querem mais conteúdo como esse. Espero que vocês gostem, espero que seja pelo menos um pouquinho esclarecedor e que a gente possa construir uma humanidade a partir das nossas crianças com o córtex pré-frontal diferenciado. Uma criança que se sente segura, que se sente amada, uma criança que sabe lidar com as suas próprias emoções com tranquilidade, com clareza, e isso só é possível ser aprendido a partir do exemplo. Então, quando os pais oferecem calma, paciência, resiliência e vulnerabilidade, sim, porque nela mora a nossa maior força, a gente, a partir desse exemplo, né, sendo assim perto deles, a gente consegue refazer, né, reconstruir uma sociedade inteira, muito mais equilibrada, muito mais amorosa, pacífica, muito mais gentil, que exerça mais a compaixão e a empatia. Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas, nos grupos e também com seus familiares. E não esquece de curtir, de seguir aqui o canal e também ativar o sininho para você receber mais conteúdos como esse, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.